Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Communitalks aqui nesta quinta-feira, 6 horas, como sempre, né? Começando mais um Communitalks, mais a live / space, dependendo aí do convidado. A gente tá fazendo mais live agora, porque tá mais interessante de conversar com vocês cara a cara, mas trazendo aqui um tema que tá ótimo para os dias, para as últimas semanas, para quem é do mercado cripto, né? Temos a maioria do nosso público cripto, então vamos iniciando aqui bonitinho, certinho. Galera, muito bom estar aqui com vocês, mesmo que o mercado esteja um pouquinho abalado com tudo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, né, caso você não conheça a Community Org, somos uma empresa de gestão de comunidades. E é isso, galera. A gente cuida da sua comunidade, cuida do seu jogo, do seu projeto, cuida do público orgânico que você vai acabar tendo e trazendo eles mais para perto de vocês numa comunidade. E a gente já teve vários projetos, tanto Web3 como Web2. E a gente sempre vem aqui quinta-feira para falar de um assunto que está em alta, que a gente quer comentar, seja game, seja trazendo outras comunidades para falar. E hoje a gente vai falar do mercado cripto como um todo, né? Vamos ver algumas questões macroeconômicas que estão acontecendo nos Estados Unidos, Trump, tudo que está rolando aí. Mas antes, né, da gente começar a conversar, gostaria de que o Liu, né, o nosso querido Liu, nosso convidado hoje, se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história, de como virou maxi de Bitcoin. Eu acho que isso é uma das histórias mais interessantes. Mas conta um pouquinho sobre você, Liu, para a galera te conhecer. Bom, primeiro, prazer todo mundo. Eu sou o Tiz, né, o Liu. A galera me conhece pelas comunidades que eu trabalhei. Recentemente eu tenho começado a falar um pouco mais no meu Twitter, né, no meu X. Então, se você gostar do que eu vou trazer aqui, tá mais que convidado a participar do meu Twitter. Lá a gente defende ideias livres, mas dependendo do que você falar, é inevitável a gente dar risada, tá? Já aviso isso. Bom, eu tô na Web3 faz mais ou menos, cara, 2025, hein? Eu tô faz mais de 4 anos aqui, cara. Eu comecei com os joguinhos NFTs, nem eu entendia direito o que era isso. Comecei jogando, foi quando eu conheci algumas comunidades brasileiras, conheci o Agin, conheci o Milcão, conheci o Pontes, né? E já logo de cara comecei a trabalhar em comunidades, conhecer as pessoas, conhecer os projetos, conhecer como é por trás, né? Do que a gente vê aqui na Web3. E, cara, me apaixonei, decidi que ia ser a minha vida, né? Inclusive até tranquei minha faculdade para seguir essa carreira e foi uma escolha muito boa, deu muito certo para mim, pra falar a verdade. Já trabalhei em projeto de jogos, já trabalhei em projeto de comunidades, já trabalhei em projeto de redes, né? Inclusive o Drex, um dos projetos que vocês devem conhecer, acabei trabalhando nele como gerente de comunidade também. Hoje eu trabalho em um só lugar, que é a Tokeniza. A gente é a primeira, eu acredito que é a única tokenizadora de ativos do país, né? É uma maneira da gente poder dar acesso a esses ativos para todo mundo que precisa, né? E, bom, acho que de introdução tá valendo já. Pô, muito, muito bom, muito da hora a tua história, mano. Eu te conheço faz um tempo também, eu conheço o Liu faz tempo, faz desde 2020, 22 ou 23. 23, Já 2 anos aí, 2 anos aí conheço o Liu. Uma Gente boa pra caminhada. caramba. Já conversamos muito aqui, já veio aqui outras vezes também. Agora tá com um tema bem pra gente começar fervendo, né? O tema. Então, galera, lembrando que o Communitalks ele é aberto, então vocês vão estar aí assistindo a live. Vocês podem mandar perguntas, as perguntas de vocês vão aparecer aqui. Então, se você tá tentando entender o que tá acontecendo no mercado, a gente vai falar sobre bastante coisa hoje. Eu acho que tem muita coisa pra gente abordar, tanto em questão macroeconômica quanto com tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos. Hoje teve uma baixa na inflação, então pode dar uma mexeu com um pouquinho com o mercado, mas não tanto, não ficou tão. A gente ainda está vendo muita coisa rolando com o mercado no geral, mas a gente vai comentar isso aqui melhor depois de um tempinho que a gente explicar tudo que está rolando. Mas, Liu, para a gente começar, né, para a gente iniciar os trabalhos com tudo, bora falar
Eu quero saber suas impressões, como você está vendo o mercado agora, quais são as suas opiniões, tá tendo muita manipulação, as baleias estão brincando com a gente que é sardinha, conta um pouquinho aí o que você está achando. O mercado, nossa, desde que o Trump assumiu o mercado, ele tem estado bem diferente do que a gente está acostumado, né? Eu não sei há quanto tempo a galera está no mercado, né? Como eu falei, eu tô desde 2021, cheguei a acompanhar um pouco dos movimentos. Já estudei bastante sobre análise gráfica, já estudei bastante sobre economia. Então, pelo que eu vejo, a gente está num mercado completamente diferente do que era o mercado cripto até então. Hoje em dia, eu diria que o sentimento geral não é nem de medo, e sim de incerteza. Eu acho que isso é pior do que medo até, né? Porque se você soubesse que a gente vai corrigir, que vai ter uma recessão, que vai explodir uma bomba em algum lugar, se a gente soubesse disso, o mercado corrigiria. Depois que corrige, a gente já está livre para tomar as decisões de novo, a gente sabe que a gente vai ter um respiro, né? E hoje a gente está no mercado de muita incerteza, né? A gente não tinha isso no Bitcoin, né? No mercado cripto como um todo. Ou era euforia extrema ou meio extremo. Ou a gente está voando para a lua, ou a gente está indo procurar petróleo, cara. Não tem meio termo aqui. Uma lateralização aqui, um pouquinho de lado, talvez ali no bear market, né? Que a gente tem um pouco mais de incerteza, mas esse ambiente que a gente está enfrentando hoje, principalmente no cenário de bull market, é novo para a galera de cripto, né? E isso não é só para a gente, né? O Trump, desde que ele assumiu, ele tem criado, sim, muita incerteza no mercado. A estratégia de negociação dele no primeiro mandato, né? Conhecida como estratégia Monroe, que os americanos falam, que é fale manso, com um taco de beisebol na mão, né? Que é o que ele fez no primeiro mandato inteiro. Então ele falou manso, ele tinha muita coisa para ameaçar, mas ele não ameaçava, ele decidia conversar. A estratégia que ele está usando agora é uma estratégia meio diferente. Ele está atacando tudo que ele pode o mais rápido possível para não ter tempo das pessoas emitirem opinião, né? Isso vem muito também da polarização que está acontecendo nos Estados Unidos. No primeiro mandato, muitas das coisas que ele queria fazer acabaram sendo barradas, porque ele abria espaço para o diálogo. E nesse mandato ele já não está abrindo. Ele simplesmente faz, e assim que a galera começa a comentar sobre o que ele fez, se é legal, se não é, ele já faz outra coisa para não dar tempo para a galera discutir, entender, digerir o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Isso tem criado um ambiente de muita incerteza para todos os investidores, né? Então, por exemplo, uma hora ele fala que vai taxar alumínio em 30%, depois ele fala que não, uma hora ele fala que vai comprar o Canadá, que vai entrar em guerra, outra hora ele fala que não, aí ele chama o Zelensky para discutir, xinga o Zelensky, depois ele fala que o Zelensky tem que ir lá para eles conversarem melhor. Essa estratégia toda do Trump está deixando os investidores todos assustados, né? E somando com isso, a gente tem dados péssimos sobre a economia americana e não só dela, né? Bom, o cenário macroeconômico no geral, infelizmente, devido a todas as taxas que ele está ameaçando, como você disse, ele está falando manso com um taco de beisebol na mão. E a gente consegue ver uma mudança de macro, né, de potência. A gente está tendo uma mudança de potência no mundo agora. Não dá para negar isso. A gente estava como potência os Estados Unidos e agora a gente está trazendo outra potência aqui para gente, que talvez possa ser o que vai salvar mais para frente, devido à liquidez global, né, que o Bitcoin ele geralmente ele segue, a liquidez global, e a maioria está vindo da China. Então a gente está tendo uma mudança de potência, e essa mudança de potência, querendo ou não, vai trazer incerteza para a galera, e principalmente com o Trump fazendo de tudo, tá com uma balsinha tentando nadar, tentando ir contra o navio que está na China. Sim. Então, a gente está vendo ele fazendo tudo isso para ele ganhar autoridade. Só que isso está sendo o contrário, porque ninguém está do lado dele. Ele estava até falando, né? Estava até se comentando que ele está fazendo isso para pressionar o corte de juros, para eles pagarem a dívida dos Estados Unidos. Então, ele está fazendo isso para pressionar, né? Falando manso com o taco na mão. E só que isso gera muita incerteza para os investidores, porque, pô, ele falou que ia taxar o Canadá antes o pessoal tinha medo, os outros países tinham medo de ir contra os Estados Unidos, porque ele era a maior potência do mundo. Hoje em dia, os países eles não estão mais com medo dos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos taxar alguém, eles vão poder correr para a China. Entendeu? Então, mais ou menos, né? Eu acho que o investidor ainda ele prefere mais os Estados Unidos do que a China, justamente pelo tanto de ocorrência que aconteceu lá. É muito complicado empreender na China, de fato. É difícil você ganhar dinheiro. O Renato 380 tem essa frase no livro dele,
que é para os amigos do rei tudo, né? Para a população a lei. E na China é meio que é isso, né? Todos esses regimes mais autoritários, eles acabam propagando essa ideia, né? Quem está mais próximo, quem molha a mão do rei, quem está ali mais perto da bolha, eles acabam se beneficiando. Isso não é só para a população, mas para empresário, para político, para tudo. Mas né? eu nem tô falando, tipo, empresário ir para a China, mas os países como commodities decidirem negociar com a China, entendeu? Ah, com certeza. Então, Países como a África mesmo têm negociações com a China há mais de 10 anos. O então a Brasil também gente tem ótimos também, negócios com a isso. China há muito tempo. Então, os Estados Unidos está num ponto que, se ele tentar taxar um país para, vamos dizer, o país ficar defasado, como acontecia antigamente, não vai ter um efeito tão grande, porque a China está acolhendo os países que os Estados Unidos está afastando. Então, tá essa guerra macroeconômica no mundo, e querendo ou não, essa briga de taxa, isso, aquilo, querendo ou não, muitas das. O Canadá quis taxar a energia, por isso que as ações de tecnologia desceram muito. Ele ia taxar as energias que ele dá para os Estados Unidos. Então, se começar a China a taxar também, alguns equipamentos que são usados para fazer a tecnologia vão chegar mais caros. E aí Sim. Os investidores não vão querer colocar mais o dinheiro ali, porque vai ter incerteza de que pode não valer a pena a longo prazo. Entendeu? Não só isso, né? Tanto a China quanto os Estados Unidos, cada um ao seu nível, está com uma bolha econômica dentro do próprio país, né? A China, não sei se vocês sabem, mas a China tem uma bolha imobiliária gigantesca, maior do que a de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos. A quantidade de imóveis construídos sem moradores, sem ninguém pagando aluguel, sem nada lá, é quase 2 imóveis por pessoa, né? Então, o único investimento que o cidadão comum na China tem acesso é comprar imóvel. Então, todo mundo comprou imóvel, e agora tem tanto imóvel que não tem nem para quem distribuir, né? E essa bolha, uma hora vai estourar. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também sabem que eles têm uma bolha dentro do país deles, né? Eles têm a bolha de crédito, cara. Para quem não sabe, em 2008 a gente começou com uma bolha de crédito nos Estados Unidos, que foi para pagar o calote que os bancos deram na economia, né? Os bancos, eles se uniram, fizeram todo aquele esquema com as commodities não, com os imóveis, né? Vendendo imóvel lixo como se fosse tudo, a galera se endividando, pegando empréstimo, e essa dívida não acabou, essa história não acabou ainda, a gente está pagando ela até agora. Tanto é que esse ano a gente tem 9 trilhões de dólares para serem pagos pelo Fed só esse semestre. E o Trump e o Elon Musk estão cortando gastos à torta direita justamente para tentar juntar um pouco de dinheiro para pagar essa dívida. Essa questão. Musk, ele... Opa, pode falar. Não, é só pontuar um negócio. Tanto que tá outra questão que tá pesando muito na mão dos investidores e também em todo o cenário global devido à incerteza e à insegurança, é o desemprego que isso está causando. Porque eles estão reduzindo os gastos e está gerando muito desemprego. Desceu muito a taxa de pessoas a taxa de desemprego. Não desceu, né? Mas subiu muito a taxa. Né? Mas isso aí é uma estratégia do Trump, né? O Trump, ele também entrou, desde a campanha dele, ele está declarando uma guerra fria contra o Banco Central, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o governo dos Estados Unidos, ela é uma instituição e o Banco Central é outra instituição independente, né? Então, essa instituição é independente e essa também. Eles não trabalham juntos. Às vezes, sim, mas no geral, não. Os Estados Unidos, quando ele empresta dinheiro, ele empresta do Fed. Então, ele tem que devolver e pagar o Fed, né? E o Fed vai cobrar os juros dele para imprimir o dinheiro, para emprestar, né? Para vender título, tudo isso. O Trump, desde o começo da campanha dele, ele já está meio que declarando uma guerra fria contra o Fed, aparentemente, né? Tanto é que uma das primeiras coisas que ele falou que impactou a galera é que ele queria pagar a dívida americana com Bitcoin, né? Existe até uma estratégia por trás disso. Tem um livro do Major Lauren Johnson, que chama Software, que ele descreve o Bitcoin como muito mais do que qualquer um de nós aqui consegue imaginar. E ele também fala que uma das únicas maneiras dos Estados Unidos manter sua soberania seria comprando Bitcoin, né? Antes de todo mundo, de preferência. E o Trump, ele já veio com essa ideia embaixo do braço, assim, o livrinho embaixo do braço, pronto para declarar uma guerra realmente contra o Fed. E hoje a gente está vendo isso, né? O Fed, ele não quer abaixar a taxa de juros, o Trump vai lá e fala, não, então eu vou gerar desemprego, então eu vou deixar o dinheiro caro, então eu vou diminuir o acesso das pessoas ao recurso.
porque isso aí vai diminuir a inflação. Eu não me importo com quem vai sofrer. A minha briga é com o Fed. As pessoas na rua não são problema meu. Ele já declarou isso publicamente. Ele também falou publicamente várias vezes que ele não se importa com o que vai acontecer com o mercado, se ele vai subir, se ele vai descer. Ele tem a guerra dele e ele vai travar. E ele está fazendo isso. Tanto é que hoje a gente viu uma baita de uma redução na inflação americana. E isso vai desencadear, querendo ou não, uma redução na taxa de juros do Fed, que é exatamente o que ele quer para poder renegociar essa dívida. Né? A gente tem 9 trilhões de dólares só esse ano para pagar. Galera, sabe que são 9 trilhões de dólares? A gente não conhece, a gente tem 3 empresas no mundo que tem um capital próximo disso. Né? A gente tem a BlackRock, a gente tem a JP Morgan e a Cyberbank, se eu não me engano. Não vou lembrar com certeza a terceira, mas a gente só tem 3 instituições no mundo, que conseguiriam pagar essa conta. Então, é um pouco absurdo acreditar que os Estados Unidos vai tirar 3 bilhões de dólares do bolso, né? Uma das opções que eles têm seria imprimir dinheiro, e aí, nesse caso, para a gente é muito bom. E se eles imprimissem 3 trilhões de dólares nesse momento, bom, tem um lado positivo e tem um lado negativo, eu não vou mentir para vocês. Para quem é esperto, tudo na vida é uma oportunidade. Mas para quem depende de dólar, para quem depende de moeda fiduciária, isso é o pior cenário possível. Seria um nível de inflação assim que talvez a gente não tenha visto na história da humanidade ainda, sabe? Mas, em contraponto, quem está rodando o Bitcoin vai acabar se dando muito bem, porque a gente é um buraco negro de moeda, né? Tudo que sobra na economia vem para cá. Então, se a inflação vai para infinito, se a moeda não vale nada, o nosso ativo se valoriza muito em cima disso. Não, com certeza. A gente está vendo. Você estava até falando, o Trump ele está cercando o Fed, não tem nem como fazer nada. Eles vão ter que abaixar a taxa de juros. Ele literalmente ele está apontando uma arma na cabeça do Fed, falando: vocês vão abaixar isso. E eu não ligo se vai ferrar o país, vai ferrar todos os empresários, tudo que está aqui, que vai ferrar tudo, mas vocês vão obedecer a minha ordem. Aí vai dar nisso. Só que também a gente que tá, né, no mercado como um todo, a gente sofre. Tem até um meme, tem um meme muito bom, mano, que os caras fez. Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra eu mostrar pra galera, velho. Do Trump salpicando o gráfico de baixa, né? Esse meme, ele é genial. Já, inclusive, nosso editor, já coloca o meme aí pro corte. Uma das comunidades que eu participo, a gente estava até brincando, né? Que a sua análise gráfica não aguenta um tweet do Trump, né? Pode ter a melhor análise gráfica que você quiser, que você não aguenta o tweet do Trump. Não aguenta, e isso é muito real, né? E o Trump percebeu isso e outras pessoas também estão percebendo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Warren Buffett, né? Ele começou a espalhar um boato de que ele vai alocar uma parte do dinheiro dele em cripto, né? Ele não falou nem qual cripto, pode ser o SDT, né? Pode ser qualquer cripto mesmo. Ele falou, talvez eu aloque uma parte do meu dinheiro em cripto. E já criou uma euforia gigantesca. Então essa galera percebeu que eles têm poder no mercado sem ter que colocar dinheiro. O Trump movimentou, querendo ou não, o mercado dos 50 mil até os 100 mil sem injetar um centavo aqui dentro, né? Não sei se todo mundo vai lembrar, mas quando o Trump anunciou que ele estava do lado do Bitcoin, a gente estava ali próximo de 50 mil. E ele falou, vou fazer uma reserva, vou fazer isso, não sei aquilo lá. Por enquanto, naquele momento eram só promessas vazias, né? Só que o que acontece no mercado? Acontece muito, né? A galera compra no boato e ela vende no fato. Então, quando o Trump soltou o boato que ele ia fazer uma reserva, cara, foi a esticada que a gente está vendo até agora. Essa é a esticada que o Trump fez com um boato no mercado. Só que agora chegou o fato, ele já fez a reserva, acabou. E agora? A galera vendeu, é o que acontece no mercado mesmo. E ele já sabia disso, provavelmente, né? Várias pessoas em volta dele com certeza já sabiam disso, né? Eu acho difícil falar hoje que o mercado não é manipulado. Tem até uma senadora americana, que eu acho que é até engraçado, cadê, ó? A Nancy Pelosi. Não sei se vocês conhecem a Nancy Pelosi, é uma senadora americana. Eu tava vendo os negócios sobre ela, mano, na moral. Você pode ser o melhor analista gráfico geopolítico do mundo, você não vai ter a assertividade dela. A Nancy Pelosi que tem 100% de assertividade em trade. Será que ela é muito boa mesmo no que ela faz? Talvez ela devesse parar de ser senadora e fazer trade, pô. Eu botaria dinheiro na carteira dela. Exatamente.
o pessoal, a gente não pode, não, é impossível a gente virar para, não, o mercado cripto ele não é manipulado, cara. Não, ele não é manipulado. Cara, tem manipulação. A gente consegue ver, tem até um meme aí dos filhos do Trump ligando para ele falando, pai, solta a notícia da reserva aí. Eu abri um long 50x no Bitcoin Ethereum. Eu vi também. Solta pra gente fazer um short aí, tranquilo. E isso aí, na minha opinião, né, e na opinião de outros maximalistas também, é decorrência do processo do Bitcoin, né? Antes o Bitcoin e o mercado cripto como um todo, sempre que eu falar Bitcoin, galera, pode considerar o mercado como um todo, tá? Não precisa achar que eu tô falando só desse ativo, tá? Mas o Bitcoin, antes ele era muito pequeno para ser influenciado pela macroeconomia. Pô, um projeto que tem 100 milhões de market cap é muito pequeno, não importa o que está acontecendo lá fora, o que importa é a bolha que está aqui dentro, o que eles acham, o que eles estão decidindo, se é hora de vender ou não. Só que agora a gente está no momento que a gente é muito grande e a gente está alinhado com a macroeconomia, né? Tem até um gráfico, não sei se vocês conhecem, que o Bitcoin ele tem 97,6 de paridade com a liquidez global. Se falta liquidez, o Bitcoin cai. Se tem liquidez, ele sobe. A gente está literalmente pareado com a liquidez global. Tudo que acontece na macroeconomia vai bater na gente. E não só isso, tudo que a gente fez até agora está batendo na macroeconomia. Esse é um movimento natural. O Bitcoin chegou onde ele chegou de tanto a gente bater neles. A gente falou, não importa o que vocês estão fazendo, não importa a moeda que vocês imprimem, não importa se vocês têm ouro, não importa se vocês fazem guerra, não importa a medida que vocês passam, nada importa pra gente. A gente escolheu esse ativo e a gente vai segurar, a gente não quer mais essa moeda. A gente chegou no ponto que a gente foi tão longe que agora eles estão batendo na gente de volta. E a gente teve todo aquele período de cassação às criptos, né, com o Gary Gensler, que agora saiu do como é que chama a instituição? Enfim, a gente teve o Gary Gensler saindo lá da instituição americana, o Trump colocou uma pessoa pró-cripto lá dentro, inclusive todo o gabinete do Trump está lotado de pessoas pró-cripto lá dentro, né? E eu acredito fortemente que o Trump vai estar aplicando uma estratégia que seria a descrita no software, né? A gente já viu, inclusive a gente tem três como é que chama? São 3 propostas para os Estados Unidos adquirirem Bitcoin, que a gente tem até agora, né? A primeira proposta dos Estados Unidos adquirir Bitcoin acabou sendo varrida, né? Que era fazer igual eles fizeram com o ouro em 1933. Eles basicamente confiscaram todo o ouro que tinha e falaram que era deles, trocaram por dólar e acabou, né? E aí, como a gente teve na Constituição americana a proibição do governo mexer na autocustódia da pessoa, esse plano foi por água abaixo. E quais são os 2 outros planos que sobraram para os Estados Unidos adquirir Bitcoin antes de todo mundo, né? Bom, no software ele já descreve que seria vender todo o ouro em reserva, todo, sem exceção, vender todo o ouro em reserva e comprar em Bitcoin, porque aí você destruiu grande parte da economia de todos os países e você ainda foi o primeiro a comprar Bitcoin dentre eles. Ou seja, você vendeu um ativo na alta e você foi o primeiro a comprar na baixa. Você foi o primeiro a vender na alta e o primeiro a comprar na baixa, né? Então todo mundo em volta já ia entrar se dando mal nessa corrida. E a outra alternativa que eu até fiz um retweet ontem lá no meu perfil, você pode dar uma checada, a gente teve uma proposta de um senador republicano que ele sugeriu das pessoas do governo imprimir 2 trilhões de dólares para comprar em Bitcoin. 2 trilhões de dólares. Só que aí, qual que é o grande problema dessa estratégia? Né? Quando você usa a estratégia de você vender o ouro, você acaba prejudicando só seus concorrentes econômicos, né? Os outros países acabam sendo mais afetados. Se eles imprimissem 2 trilhões de dólares para comprar em Bitcoin, a gente não ia ter um preço subindo 3 vezes. A gente ia ter um preço subindo pelo menos umas 15. Porque você tem que considerar toda a inflação que esse dinheiro vai gerar na economia americana, né? Então, a gente não sabe exatamente como que eles vão fazer essa manobra. Parece que o Trump já está preparado para isso. Inclusive, ele teve reuniões com o Michael Saylor e com outras pessoas que estão no mercado há muito tempo. Eu tenho uma crença forte, não posso falar o que vai acontecer, mas eu tenho uma crença forte que ele sabe bem a estratégia para ganhar Bitcoin em cima dos outros países, e eu acredito que ele não vai demorar para fazer isso. Talvez ele até realmente faça o que ele cumpriu e pague a dívida americana com Bitcoin, porque uma vez que a dívida é em dólar e o dólar não vale mais nada e eles estão lotados de Bitcoin, eles não vão ter que dar praticamente nada para o Fed, entende? Sim. Bom,
Eu não tinha visto essa notícia, inclusive já entrei aqui para dar uma olhada. Eu não tinha visto essa notícia, inclusive, obrigada. Pô, é um negócio que a gente para pensar, a gente já consegue analisar que os caras já estão mexendo nisso. Tipo, é claro, tipo, você vê as notícias de tudo que tá acontecendo, tanto né, que no Texas também já aprovou a reserva, passou em Senado a reserva de Bitcoin. Sim, a gente tem acho que 28 países que a gente tem 3 já aprovados, se eu não me engano, e a gente tem 27 estados nos Estados Unidos esperando a aprovação para fazer reserva também, né? Então sim. a gente viu que eles foram o primeiro a jogar a carta na mesa e eles não blefaram, eles estão indo atrás, eles vão fazer mesmo. Então, sim. Cara, não tem outra alternativa. Os países vão ter que começar a brigar por Bitcoin. Não vai ter. Se os Estados Unidos decidir fazer isso, eles vão ter que dar outras formas de brigar por Bitcoin. Porque vai ser insano, tá? Vai ser insanidade total, vai ser insanidade pura. Não, e além disso, né, a estratégia dos Estados Unidos era comprar de 500 mil a 5 milhões de bitcoins, né, para manter em reserva. A gente não tem 5 milhões de bitcoin, tá? Spoiler, a gente não tem 5 milhões de bitcoins disponíveis. A gente tem 4 milhões e alguma coisa nas corretoras. E fora disso, é negociando com quem é holder já. Não tem o que fazer. Então, se eles quiserem 5 milhões, eles vão ter que negociar com o holder. E aí, você, holder, por quanto você venderia seu Bitcoin? E tem outra ainda, né? Uma vez que eles declaram isso, a gente vai ter vários outros países correndo atrás. E esses outros países vão tirar Bitcoin de onde? Eu vou dar um exemplo que eu adoro citar na minha comunidade, é a Alemanha. Cara, a Alemanha confiscou, se eu não me engano, 130 mil Bitcoins, né? Ali por volta de 20 mil dólares. Ela vendeu esses bitcoins a 50 mil dólares, vendeu todos. Não sei se vocês lembram quando teve aquela queda no mercado, da Alemanha liquidando a posição dela, vendeu todos os bitcoins dela por mais ou menos 52 mil dólares. E agora a gente tem um bitcoin que, na queda, está valendo mais de 80 mil dólares. E a Alemanha, a economia dela está quebrada. Toda a infraestrutura dela não está funcionando. Eles ficaram anos sem investir na economia. E se eles tiverem que voltar agora, esse dinheiro que eles venderam no Bitcoin, eles aplicaram em coisas que não construíram nada para o país. Nada. Nossa. Tranquilo. E aí agora, imagina se eles vão ter que comprar de novo esses Bitcoins. Cara, olha o prejuízo que essa galera tomou. E não foram só eles, tá? Vários países vendendo Bitcoin também. Várias instituições vendendo Bitcoin. E agora eles estão vendo o Bitcoin na queda, valendo o dobro do que eles venderam e sendo pressionados para comprar. Entende? Cara, a Alemanha é aquele famoso cara, o Trader Elite? não, vende na baixa e compra na alta. Cara, é irônico, chega a ser irônico, né? Porque agora a Europa como um todo está aceitando melhor o Bitcoin. E antes eles eram muito, muito, muito chatos a legislação deles, agora que eles começaram a aceitar. E é muito irônico isso, né? Os caras poderiam estar com a economia muito na mão, muito tranquilo se eles tivessem guardado esse ativo. E o Bitcoin, ele tende, com tudo isso que está acontecendo, a gente só vê a liquidez global subindo. Eu não acho que vai demorar muito. Geralmente, o março é um período ruim para o mercado, porque está acontecendo muita coisa, tá acontecendo as primeiras liquidações do ano, tá tendo tudo que o pessoal não faz no final do ano, começa fazendo no começo do ano, então começa a ter um monte de coisa, começa a ter liquidação de mercado, começa a ter várias coisas, então março não é um bom mês para o mercado cripto. Se você for dar uma olhada no gráfico como um todo, em março geralmente é um período de baixa. E seguindo, né, alguns anos atrás, 2016, 2017, 2020, 2021, o mercado está fazendo a mesma movimentação. Você chegou a ver isso, Lil? Sim, o nosso tempo gráfico está bizarramente parecido com o Bitcoin em 2017. Eu digo bizarramente mesmo, né?
Eu vou até colocar um gráfico aqui para a galera ver, mas pode continuar falando. Cara, isso aí é muito interessante, né? Porque a nossa adoção em 2017 acabou que foi maior que a nossa adoção em 2021. A gente teve um resultado muito maior, um acúmulo de capital entrando no Bitcoin muito mais expressivo do que foi no ciclo de 21, né? E, cara, somando com isso, a gente tem pessoas que já têm Bitcoin e estão dando risada de toda essa situação, né? Eu vou citar o caso do Bukele. Cara, o Bukele, ele comprou tudo que ele podia em Bitcoin, foi xingado o bear market inteiro, não teve um dia de paz. E agora tá todo mundo aplaudindo ele. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a SEC, a instituição americana, proibiu o Bukele, proibiu o El Salvador de comprar mais Bitcoin. E o Bukele falou, não, tá bom, proibiu, foi lá e comprou mais um. Ou seja, ele não liga, ele sabe que ele está numa posição de vantagem nesse momento, né? E não só isso, ele achou uma reserva de não sei quantas toneladas de ouro, né, no país dele, que provavelmente ele vai vender para comprar Bitcoin, né, o que só torna a galera do ouro, a galera da prata aí, né, os grandes investidores de ouro e prata vão acabar sendo os mais prejudicados quando essa virada de mão acontecer, né, porque é como muita gente fala, né, a gente atribuiu o valor ao ouro pela escassez dele, mas o ouro já não é mais escasso, né, e o ouro também, ele não é um ativo tão seguro, né, como aconteceu em 1933, ele pode ser confiscado, ele pode ser roubado, ele pode ser manipulado, né? O Bitcoin, ele não tem esse problema, e aos poucos as pessoas estão percebendo que guardar uma pedra que brilha em casa não faz sentido, entende? Não, sim. Calma aí, deixa eu até mostrar aqui, ó. Galera, para vocês terem noção do que eu e o Liu comentou. Cara, tá muito parecida a movimentação das últimas Blue Run. Tá muito parecido, muito parecido. Vocês veem que vem uma baixa depois de uma alta e vai subindo de novo aqui, ó, no começo do ano. É no mesmo período, é o mesmo período de março para abril. Tá muito parecido, muito parecido. Se a gente abrir aqui, vamos abrir o gráfico do CoinMarketCap de uns anos atrás para dar uma olhadinha? Se eu não me engano, Randy, tem um gráfico que ele compara todos os ciclos, né? E Eu esse não sei nosso qual é ciclo, ele está encostadíssimo com o de 2017. E se a gente for ter um resultado parecido, o que é possível, não estou falando que vai acontecer, tá? A gente traz essas informações com base em probabilidade, né? É impossível dizer com certeza o que vai acontecer. Mas é possível que a gente tenha uma valorização semelhante à de 2017, justamente pela quantidade de adoção que a gente está tendo, né? Quando a gente imaginou uma adoção do institucional, eu duvido que a maioria das pessoas imaginou que o Bitcoin ia virar reserva de valor dos Estados Unidos, né? Eu duvido que alguém imaginar que a Petrobras ia minerar Bitcoin nas petrolíferas, né? É o tipo de coisa que nem nós, os maximalistas, estavam prontos para admitir, né? Falar um tipo de coisa dessa, pô, é loucura, chapa de alumínio. Mas hoje a gente está vendo tudo isso acontecer e a adoção, ela está entrando num ritmo muito acelerado, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai ter umas correções pelo caminho. Como eu disse, o Trump não está se importando com o mercado. Inclusive, para o Trump, quanto mais barato tiver o Bitcoin, melhor. Então, se ele conseguir jogar o preço lá para 5 mil, 2 mil de novo, para ele vai ser fantástico, entende? A questão é nós entendermos o valor desse ativo e entender o valor que eles também entendem, né? Não, com certeza. Eu não consegui abrir aqui o meu gráfico. Se você tiver o link, você pode mandar para mim. Mas a gente tá vendo, como o Liu disse, não é certeza de nada, galera. A gente está só aqui pegando com base nos fatos, no que aconteceu nos últimos ciclos e tendo de base para discutir o que está acontecendo nesse. Lembrando que os anos vão passando, a economia dos países vão mudando e automaticamente o jeito que a gente mexe com cripto vai mudando, a acessibilidade, tudo, isso vai afetar tanto quantos holders vão ter, quantas novas baleias vão ter, então várias coisas mudam, mas a gente não pode negar que nos últimos anos o Bitcoin ele seguiu um padrão, e o padrão parece estar se repetindo. Então analisem, estudem suas posições, fiquem atentos em macroeconomia, porque eu acho que é o mais importante para a gente ter uma noção de qual posição a gente está. Eu vou falar minha posição, depois eu falo e depois o Gil fala dele, mas pode continuar, Gil, pode falar. Tem um livro do Taleb, não sei se todo mundo conhece o Taleb, ele é um economista e ele está trabalhando junto com o governo americano, né, atualmente. O Taleb, ele tem um livro que chama Antifrágil, e ele descreve que existem 3 tipos de ativo.
Existem uns ativos frágeis, ativos que, dependendo do tamanho da correção, eles vão ir a zero, não tem o que fazer. E aposto que você já deve ter visto muitos desses aqui no mercado cripto, tá? A gente tem ativos resistentes, que são ativos que eles podem cair sim, mas eles conseguem resistir, eles não vão a zero. Se eles vão continuar subindo, se eles vão fazer uma alta histórica, não tem como saber, mas eles resistem, eles não vão a zero. A gente tem ativos antifrágeis. O que são ativos antifrágeis? Eles são ativos que quanto mais você bate neles, mais forte eles ficam, né? E o Bitcoin, ele tem todas as características de um ativo antifrágil, né? A gente teve quantas correções que o Bitcoin foi a menos de 90%, 80% e voltou e bateu ao time high e fez 2x, 3x, 4x, 5x, né? O Bitcoin ele tem várias dessas características, né? E quando a gente soma isso com todos os dados da economia americana, inversão na taxa de juros, dívida gigantesca que está acontecendo, quantidade de pessoas desempregadas. Não sei se vocês sabem, mas existe quase 17% da população americana vive às custas do governo. Eles não trabalham, nem estudam, não fazem nada. Eles vivem à custa do governo, igual acontece aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil a quantidade é ainda maior, se eu não me engano, chega a ser 30% da população. Mas a gente tem muitas pessoas que estão vivendo à custa do governo e não produz nada. Essa conta não fecha, sabe? Essa conta não fecha. Então seria muito vantajoso, principalmente para os Estados Unidos, ter uma recessão, né? Muita gente fala sobre recessão, tem muita conversa sobre isso, sobre um crash no mercado. Só que qual que é a grande questão? A recessão não seria ruim para eles, seria ruim para as pessoas físicas, né? Os CPF, os CNPJs da vida. Essas pessoas sim se dariam muito mal com uma recessão. Mas para eles seria muito vantajoso. No cenário de recessão, todos os ativos caem, o dólar ganha valor, né? O dólar fica mais forte. E ele tem a oportunidade de comprar mais Bitcoin, comprar mais Ethereum, mais Chainlink, né? Todas essas moedas que ele já anunciou que ele quer fazer reserva, que ele quer comprar, né? É a oportunidade de pegar o máximo que der, botar no bolso e boa. Pô, não tem muito, não tem nem o que eu falar. O cara ele já fala tudo, não tem nem muito o que eu comentar. O pessoal tá mandando umas perguntas aqui, vou ler aqui pra gente ir respondendo, tá? A gente já falou demais, acabou que a gente fala, a gente começa a conversar e não tem nem como, não dá pra parar não, moleque. Mas bora lá, primeira pergunta do Sands, um beijão, Sands, cara brabo. Salve, aí, Sands. o cara é brabo. Pergunta aqui, fala pessoal, Range, Liu. Pergunta no assunto Bitcoin. O que vocês acham de pessoas que foram max de Bitcoins e hoje são mais? São mais ou não são mais? Mas acho que hoje são mais. A Avelina é um bom exemplo. Boa pergunta, Sentes. Cara, eu acho que cada um sabe o que faz a sua vida, né? Eu não posso obrigar a pessoa a comer comida boa. Se ela quiser comer lixo, ela come lixo. Entende? Mas foi o que eu falei, cara. A gente está chegando num momento de inflexão. Se a gente for levar em consideração que depois de 2008 a gente vive num cenário de juros negativo, ou seja, literalmente, praticamente nenhum produto no mercado valorizou tanto quanto a inflação. Um dos poucos produtos que fez isso foi o Bitcoin, que tem constantemente valorizado acima da inflação. O próprio ouro tem valorizado abaixo, o ouro está perdendo para a inflação há mais de 20 anos. Né? A prata nem se fala. For pegar, a prata tem muita usabilidade, aí você usa a prata para fazer tudo, não sei o que, tá, pode usar. Mas para o investidor, comprar prata é queimar dinheiro, né? Porque a inflação vai comer todo o dinheiro dele. E pior ainda, né? Diferente do Bitcoin, tanto o ouro quanto a prata, a oferta do ativo é controlada. Se eles quiserem agora duplicar, triplicar, quadruplicar a oferta do ativo, se eles quiserem pegar, se eles mineram uma tonelada de ouro hoje, de prata hoje, e eles quiserem aumentar para 200, eles conseguem fazer isso, né? Então, mesmo que a gente tenha uma demanda muito alta de ouro, não tem como o ouro subir de preço, sabe? Porque é só ir lá e minerar mais, né? A gente não tem limite para isso, a gente pode aumentar a quantidade. Diferente do Bitcoin, se a demanda aumentar muito, cara, não tem o que fazer, a oferta é essa, a oferta é essa. Não gostou? Paciência. Não gostou? Paciência. Não tem, o Bitcoin a gente não pode negar. Hoje em dia, e desde que ele foi criado, o Bitcoin ele é um dos ativos mais atrativos quando a gente vai falar de investimento como um todo. Que nem hoje antes eu gostava de investir em renda fixa, gostava de mexer com taxa Selic. Eu não gostava nem muito de ação, mas quando eu comecei a entrar no mercado... Era pagar para ser sodomizada, Range. Pô...
E aí, hoje em dia, eu tenho colocado eu tenho investido e incentivado minha família a investir em Bitcoin. Porque não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho. Se a gente for parar para ver, nada vale tão a pena. Nada vale tão a pena. E mesmo que a galera fala, tá, Bitcoin é volátil, isso, aquilo, mas o Bitcoin, ele tem os ciclos dele. Você pode estudar, você pode entender o que fazer. Só que o pessoal tem preguiça. Ou você pode ser testudo mesmo e só comprar todo mês e acabou. Sim, né? sim. Todas as pessoas que fazem DCA de Bitcoin, aproximadamente depois de 16, 18 meses, elas estão no lucro o resto da vida no ativo, sabe? Sim. Que nem eu tava fazendo uma conta, cara, para você ter uma noção. Eu tava fazendo uma conta se nos últimos 4 anos o Bitcoin ele teve um rendimento anual aí de 40%, se eu não me engano. Foi por aí. E, cara, eu tava fazendo uma coisa. Se você pegar isso, e, por exemplo, eu quero ter filho, eu quero ter filhas. Eu tava vendo, cara, se eu colocar desde que a minha filha nascer 100 reais, 100 reais, 200 reais, gente, não é muito, a gente mexe com dólar, a gente ganha em dólar. 200 reais, 300 reais, se eu colocar 300 reais todo mês, até os 18 anos da minha filha, e o Bitcoin continuar com esse rendimento que não é para continuar, geralmente ele tem tendência a aumentar, esse rendimento, quando chegar nos 18 anos, minha filha vai estar com 1 milhão de patrimônio. E em contrapartida, se você fizer isso no Tesouro Direto, né, mesmo o Brasil tendo um dos tesouros direto que mais está pagando, você ainda está rendendo abaixo da inflação. Né? Tem um meme que eu adoro no Twitter, que é um sapo sentado de terno, escrito: senhores, sinto lhe informar, mas 15% não supera a inflação. Né? Quando a gente pega no M2, a inflação real, para quem não sabe, a gente consegue pegar no gráfico do M2. A inflação nos Estados Unidos ainda, entre aspas, é tranquila, né? Coisa próximo de 10 a 12% ao ano. Mas aqui no Brasil, cara, a gente já passou de 20% ao ano faz um tempo já, sabe? A nossa inflação é gigantesca. Inclusive, é insustentável para o nosso governo pagar a inflação para a gente, porque a quantidade de dinheiro que vai ter que imprimir, entende? Não, sempre não faz sentido, cara. Tipo, eu nunca coloquei. Eu falo isso com a minha noiva, né? Eu falo isso. Cara, quando a gente for ter as nossas filhas, as nossas crianças, nunca vou colocar num CDB. Nunca. Não faz nem sentido. Você coloca seu dinheiro lá, você espera ele desvalorizar por 3 anos, aí depois você tira para pagar imposto sobre a desvalorização. Pô, isso não faz sentido, cara. Cara, eu vou fazer a conta aí pra galera ver que eu não tô zoando. Tipo, vou fazer a conta pra vocês terem uma noção. Vamos lá, vamos dizer 300, vai, um valor nem, tipo, tranquilo. Você vai 300 por mês. Em 18 anos, se você começar, desde que seu filho nascer, 40% ao ano... Cara, 4 milhões no valor investido de 65 mil. Isso a gente tá pegando o Bitcoin na parte da curva que vai para cima, tá? A gente já tá pegando a parte mais estabilizada do Bitcoin, tá? A gente tem que lembrar isso. Nosso ativo, ele faz uma curva e ele começa a estabilizar. A gente já tá pegando a parte estabilizada. E se ele só... Ele nem precisa fazer que nem nos outros ciclos, né, de fazer 300 mil X. Mas, cara, se ele continuar rendendo a inflação, você já está superior a praticamente o mercado inteiro. Exatamente. Você não precisa tradar. Você não precisa tradar, você não precisa fazer... Deixa lá o negócio. Cara, comprar e esquecer. Eu converso isso muito com os amigos meus. Investe numa Trezor. Esquece que você tem Bitcoin nessa Trezor. Coloca numa gaveta, bota num cofre. Você só tira para colocar. Você tira todo mês, coloca pá. Que aí você não vai precisar fazer nada, o ativo está trabalhando por você. Eu converso muito com uns amigos meus, Rengi, que tem assessor de investimento suando a camisa para render 3% no ano, enquanto tem maluco nerd de internet jogando em moedinha laranja e rendendo 40%, 100%, 200% ao ano, sabe? Então, cara, isso aí, vou ter que falar, mas o grande golpe da moeda fiduciária, né? A moeda fiduciária, ela foi um scam que tá para acabar, galera. Tá para acabar esse scam aí, na verdade. A nossa pirâmide já apontou para baixo faz um tempo, sabe? Aquele gráfico do Secar, quando apontou para baixo, não volta mais. A gente apontou para baixo, galera. Essa pirâmide tá acabando, né? A gente tem
Pô, diversos assessores de investimento que sabem investir, né? Que aprenderam com 4 anos de faculdade, que eu não sei o que, não sei o que lá, suando a camisa, desgraçado, não dorme final de semana, tentando render 3% ao ano, sabe? Essa é a situação do nosso mercado, cara. A gente não consegue render inflação, a gente não consegue nem render dinheiro, nada funciona aqui mais, cara. Mano, cara, eu fico olhando isso e eu penso, cara, se eu não investir, se eu tiver filho, eu não colocar Bitcoin, pode me matar que eu não tô viva. Se eu não colocar um Bitcoin, se eu não comprar uma Trezor pra eles e de colocar R$ 300, viu? R$ 300 e, tipo, o Bitcoin, ele tem tendência a subir. Você não vai fazer nada, você só vai tá colocando o Pix lá de R$ 300. Cada dia mais escasso, né? E tem outra também, nada te garante, eu vou falar uma coisa aqui, nada te garante que você vai comprar Bitcoin amanhã, amigo. Sabia disso? E se der uma louca em uns 3, 4 países, eles decidirem limpar a corretora? O que acontece agora? Você não tem garantia, cara. A gente não sabe, a gente tá num cenário onde a gente entrou realmente numa guerra, numa corrida. Assim, a gente já tá numa guerra interna nos Estados Unidos, uma corrida interna entre eles para comprar Bitcoin. Cara, imagina na China, na Rússia, né? A Rússia principalmente, cara. A Rússia teve literalmente seus dólares confiscados. Pô, você acha que não é vantagem para esses caras ter Bitcoin? Aí, supõe agora a Rússia compra lá tudo que ele pode de Bitcoin. Aí os Estados Unidos vai lá e injeta dólar no Bitcoin. Pô, o dólar da Rússia voltou direto pro bolso do Putin. Eu fiz uma imagem esses tempos, que é essa aqui, que eu chamo de Guerra Laranja, cara. Eu acho que tipo, tem a Guerra Fria, teve a Guerra Fria, tudo mais. Cara, a próxima Guerra Fria que tiver, eu tenho certeza que vai acontecer. Vou colocar até no Polymarket isso. Coloca na tríade. Vou colocar na tríade isso. Cara, vai ter. Aí não tá aparecendo a imagem? Calma aí. Foi? Apareceu? Agora foi. Aí. Cara, a próxima Guerra Fria que tiver vai ser pelo Bitcoin. Vai ser a Guerra Laranja. Já tá Eu não duvido né? disso, né? Já tá rolando. A gente tem que levar sempre em consideração que os Estados Unidos ele é um país que ele divulga informação do que ele está fazendo, né? A China e a Rússia, a gente não sabe nada, e mesmo quando eles falam alguma coisa, não tem como confiar, né? O DeepSeek falaram que funcionava com uma ratoeira, né? Aí descobriram recentemente que a empresa do DeepSeek estava contrabandeando placa de vídeo. Né? São lugares onde a gente não pode confiar na informação que vem. E se esses caras não estão falando nada de Bitcoin, estão só sentados vendo o Trump comprar, cara, eu pessoalmente não consigo acreditar nisso. Né? E, inclusive, se quiser uma opinião pessoal minha, eu acho que a maior parte das quedas do mercado desde que o Trump assumiu foram manipulações para a galera em volta do governo, não só do governo americano, tá? Mas do governo russo, do governo chinês, cada um ao seu momento, né, de fazer a sua manipulação, mas foram manipulações que eles fizeram para adquirir mais Bitcoin, né? Cara, não tá fazendo sentido tanto de baleia que tá comprando Bitcoin agora. O pessoal tá com muito medo. O pessoal tá com medo extremo. O índice de medo desceu muito. Chegou na máxima faz uns dias atrás. Na mínima da pandemia. Na mínima da pandemia. Chegou no ápice da pandemia, galera. O índice de medo e ganância. Pro lado do medo, né? Então, mas a gente tá vendo esse medo, mas esse medo ele não tá sendo das baleias. Não, as baleias estão injetando, estão comprando, tudo que vocês estão despejando, tudo que as sardinhas que vocês estão despejando, quem tá passando o rodo é as baleias, galera. 80% dos bitcoins vendidos, né, nesses últimos 2 meses foram bitcoins adquiridos há menos de 3 meses, né? Foram bitcoins que as sardinhas compraram, né? E aí eu apesar de eu não ser uma baleia, não ser um bilionário, eu vou me considerar não como uma sardinha porque eu realmente só compro, cara. Eu não tenho um motivo para vender Bitcoin. Eu comecei a comprar nos 40 mil. E não foi nos 40 mil da alta, não. Foi nos 40 mil quando tava caindo. Eu fui comprando os 40 mil até os 13, né? Pô, eu passei um nervoso, eu suei frio, fui tomar banho, eu era cabeludo, né? Eu acho que eu tá curtindo, fui tomar banho. Eu lembro até o dia que quebrou a FTX, cara. Fui tomar um banho que saía de cabelo no banho. Vocês não estão ligados. E fui comprando. E chegou o momento, inclusive eu compro até hoje, todo mês eu compro Bitcoin, tá, galera? Eu faço todas as minhas compras do mês e o que sobra vira Bitcoin. Eu continuo empilhando Satoshi ali que nem um maluco. E vou continuar comprando.
Porque, honestamente, a gente já tá vendo a guerra por esse ativo, né? E, pô, eu já tô posicionado. Se o Trump quiser comprar ali em cima, para mim tá perfeito. Não, já vem, já dato, vai, mas o preço que eu quero, é o preço que eu quero que você vai Exatamente. comprar aqui. Se Como, você não vai, não. como o Cara, 381 e o fala, Bitcoin, só troca o Bitcoin por bomba atômica e terra soberana, né? Cara, o Bitcoin, ele é perfeito por causa disso, velho. Ninguém pode tirar da gente. Ninguém A pode gente tirar teve da até o gente. caso do brasileiro mutado, né? Esse cara, teve um cara que não sei exatamente por que ele foi multado, nem fui atrás, para mim também nem faz diferença, mas enfim, foi multado a pagar 58 mil reais por dia, a menos que ele dê os bitcoins dele pro Estado. Aí o cara falou, não, tá bom, multa aí, o cara não tem nada no nome dele, o cara não tem carro, o cara não tem casa, não tem nem o que confiscar dele. Bloquearam a conta bancária dele. Cara, se ele pega um cartão off-ramp, ele usa igual, não muda nada, né? E Não, teve uma galera que até explanou, né? Essa multa dele, que ele está recebendo, é 0,03% do capital dele ao dia. Em um ano, não dá nem 3%. Não, então, o cara não tá nem aí, sabe? É um ativo que te dá uma liberdade que é até difícil imaginar, cara. cara, é maluquice, velho. Cara, eu tava lembrando, YouTube, isso aqui que eu vou falar não é real, nunca faria isso, nunca recomendaria ninguém fazer isso também. Só avisando, não é recomendação nem de nada. Mas eu estava conversando, a minha noiva ficou fanzoca do Bitcoin também, né? Antes ela não gostava muito, hoje em dia que a gente conversa muito, virou fã do Bitcoin, fala, amor, sobrou dinheiro, bota, coloca lá no Bitcoin já coloca, já Meu pai tá bota lá. assim também. Aí um dia a gente tava conversando, cara, a gente, pô, se a gente pegar um cartão off-ramp, pega um empréstimo lá no Nubank gordo e vazar pra Tailândia, eu não quero ver quem pega, filho. Não Ninguém que vá pega, fazer, não que não vá que eu vou fazer, fazer, não que eu mas vou no fazer. Uruguai é mais perto e você pode tirar uma cidadania nova. Então, não que a gente vai fazer isso. YouTube, não iremos Mas fazer isso. inclusive, mas inclusive, se Pode você falar. quiser a minha opinião, se a gente for ter uma recessão de fato, eu acho que vai ser o momento que os bancos quebram. Porque honestamente, vou falar para vocês, cara, eu já tô 78% aportado em Bitcoin. O que sobrou de dinheiro para mim, eu tô aportando aí sempre que ele faz uma quedinha, né? Mas, cara, imagina num cenário de recessão que o Bitcoin volta ali para um nível de 10 mil dólares ou até menos. Pô, eu conheço muita gente que ia sujar o nome para comprar Bitcoin. Eu conheço, Pô, assim, eu não sou vou uma falar delas, tá nomes. ligado? Eu sou uma delas. E assim, eu mesmo, cara, se eu visse um Bitcoin ali num preço muito barato, cara, eu ia botar até meu cabelo de colateral, até minha perna, meu braço. Porque Vende um vai jogando, rim. vai Pô, jogando. E num cenário onde todo mundo fizesse a mesma coisa, cara, pô, infelizmente eu acho que seria realmente o final dos bancos, porque ia todo mundo aportar em Bitcoin e ainda por cima sem a necessidade de devolver, né? É um ativo exatamente. inconfiscável, não tem como tirar do cara. Não tem. Cara, inclusive, pô, a conversa tá muito boa, mas a gente já vai ter que terminar aqui, até porque tu tem aquele o teu compromisso, né? Mas, pô, muito boa conversa, a gente tem que se sentar de novo pra conversar. Olha, foi muito Pô, bom, podem me pô. chamar sempre que quiserem, galera. Pô, muito bom. Galera, espero que vocês tenham gostado do papo. Lembrando, cara, se posicionem, velho. Estudem, se posicionem, estuda cenário Mais importante que macroeconômico, comprar Bitcoin, estudar Bitcoin. Entender por estudem que ele é Bitcoin. valioso. Entender por que ele é o que ele é, não só avaliando, mas como um todo, como seja como ativo, seja como a sua revolução, seja como a sua maneira de você ter as suas coisas sem depender de ninguém. Seja como tudo, estude Bitcoin, estude tudo que pode afetar ele também, estude cenário macroeconômico, é de extrema importância para a gente saber identificar o ciclo, se é oportunidade, se a gente tem que recuar um pouquinho. Então, estudem isso, é muito importante. Sigam aqui a Community Org, sigam o Liu, que faz muito conteúdo bom sobre isso. Então, já segue ele aí, @Liu_Cheese. Já segue Se ele não aí. quiser pagar para ser sodomizado, já segue eu. Eu sempre estou trazendo as notícias mais relevantes do mercado e eu estou sempre batendo em muita coisa também, tá, galera? Eu bato em tudo que eu vejo que não funciona, eu estou batendo mesmo, tá? E eu abro espaço para todo mundo dialogar. Então, pode Boa. ficar à vontade. É isso. Então, galera,
Cara, é isso, é Bitcoin na veia. A gente nem chegou a falar das altcoins aqui, a gente falou mais do Bitcoin. Talvez outra hora a gente fale mais das altcoins. Mas é que não dá para não falar do cenário global sem usar o Bitcoin de base, galera. Ele é a base para todo. Se ele cair, as altcoins caem. Se ele subir, as altcoins sobem. Tem até uns memes sobre isso, Bitcoin passando de skate assim e caindo, e as outras pum, 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 caindo também. Então, estudem cenário macroeconômico, sigam a gente, sigam o Liu. E é isso, uma ótima quinta-feira para vocês. Beijão, valeu, falou. Boa noite, galera. Aí.